Olá, gente! Hoje, mais uma aula aqui na Dasdim Psicanálise. Eu sou Viviane Takeda, para quem não me conhece. Para quem conhece e para quem não conhece, seja muito bem-vindo. Hoje, nossa aula vai ser sobre identificação projetiva, tá? Eu vou especificar mais em Klein e em Bion. Por quê? Porque é o que a gente usa mais na nossa clínica psicanalítica, tá? Os outros são muito bons também, mas contemporâneos, autores mais contemporâneos, mas eles não são tão utilizados no nosso dia a dia do set analítico. Então, aqui a gente dá o que a gente usa. Para não perder tempo, para não perder, né? Tempo de estar estudando. Então, vamos falar de Klein e de Bion, tá? O tema identificação projetiva, ele não é muito, assim, um consenso geral. Como eu falei, existem vários pós-kleinianos, né? Existem muitos kleinianos também, que chamamos de neocleinianos, que seguem o conceito da Klein, e tem outros que também já misturam lá com Bion e seguem mais o conceito bioniano. Mas também existem os outros que acrescentaram, existem os que reformularam, mas eu vou ficar com o Klein Bion e eu acho que vai ser mais útil para vocês também. Existe essa diversidade de opiniões, por quê? Porque o tema identificação projetiva, ele não tem um conceito fechado assim. Então, assim, você lê Klein, você tem uma ideia do que seja. Você lê Bion, você tem outra ideia do que seja. Outra pessoa que lê pode ter outra ideia diferente. Então, você assistir na aula aqui hoje com a Iviane, amanhã você vai assistir com outro professor, com outro psicanalista, e posso dizer que ele fale de outra forma. Mas eu trouxe uma coisa mais genérica, que seja um consenso, tá? Para que vocês não fiquem aí na borda do assunto, mas que vocês saibam o que é, como que é, mas também, assim, estejam abertos para ouvir de outras pessoas, outros tipos de opiniões, porque é um tema que tem uma diversidade muito grande. E também pela sua dificuldade de definição. Por quê? Porque é tido como um mito da psicanálise. No sentido de mito, que ele tem várias variantes. Por exemplo, o mito do Édipo, né? Existem várias formas de ser contado, existem várias variantes, mas existe um entendimento comum, né? Um sentido. Então, é nesse sentido que a identificação projetiva é tida como um mito da psicanálise, porque existem várias variantes que se somam e chegam juntas a uma definição, né? Um conjunto de definições. E assim é tido como a identificação projetiva dentro dos conceitos psicanalíticos. Eu não vou falar, como eu falei, muitos autores, eu vou focar só em Klein e Bion. E eu vou começar falando da nossa querida Melanie Klein, né, da Escola Inglesa de Psicanálise. A Klein, ela é uma pós-freudiana, como vocês já sabem, e ela é uma referência na clínica infantil. E dentro da sua clínica infantil, ela percebeu muito esse conceito que ela formulou, que é dela, esse conceito que foi dado para ela, por quê? Porque ela já vinha trabalhando em cisão, que a gente já estudou cisão, já vinha trabalhando em projeção. Então, assim, quando ela chegou na identificação projetiva, ela já tinha um caminho, né, construído ao longo da sua história. Então, assim, vários outros também chegaram a esse mesmo entendimento, mas como ela já estava nesse caminho há mais tempo, então foi dado como a ela esse título de a pessoa que criou o conceito de identificação projetiva, tá? O Bion, ele é um pós-kleiniano, né? Ele é um neocleiniano, ele diz até que ele é kleiniano porque ele foi aluno e analisando de Klein. Então, assim, muita coisa ele pegou de Klein, mas também ele veio reformulando também, acrescentou muita coisa depois. E a gente sabe que o Bion, ele é bem prático, ele é bem clínico, né? Bem da clínica, então é bem importante a gente falar dele também. As diferenças entre projeção e identificação projetiva. A gente escuta muito falar de projeção, né? Inclusive, na nossa aula de mecanismo de defesa, a gente falou sobre a projeção. A projeção é um mecanismo de defesa, só que a diferença entre a identificação projetiva e a projeção é que a projeção faz parte da identificação projetiva. Então, quando você falar identificação projetiva, já está incluído tanto a projeção quanto a cisão. E dentro da projeção não existe a cisão. Então, essa é a diferenciação principal. Mais para frente a gente vai falar mais sobre esses elementos que fazem a diferença entre projeção e identificação projetiva.
A projeção é um mecanismo de defesa, tá? Da posição esquizoparanoide. É o principal mecanismo de defesa da posição esquizoparanoide. Aí vocês vão ter que rememorar a aula que a gente teve de Klein e as aulas que a gente teve de posição esquizoparanoide e posição depressiva. Por isso que a gente vem construindo as aulas, assim, montando as aulas de modo para que quando a gente dá uma aula mais avançada, a gente já tenha dado esses conceitos anteriores, tá bom? Então, é o mecanismo de defesa principal da posição esquizoparanoide, tá? Nota sobre alguns mecanismos de defesa esquizoparanoide foi o artigo que a Klein escreveu em 1946. Nota sobre alguns mecanismos esquizoides. Nesse artigo, ela chegou à definição, pela primeira vez, de identificação projetiva. Então, todas as vezes que vocês verem aí nos artigos, nos livros, nas aulas, quando alguém fala Klein, 1946, vocês já vão lá saber que ela está falando, se referindo principalmente à identificação projetiva. Ficou marcado para ela esse artigo de 1946. Eu pego muito material para ler, e aí quando está escrito lá, Klein, 1946, eu já sei. Identificação projetiva, então já entendo ali o que o autor está querendo falar, e ficou bem caracterizado, tá? Vamos falar de cisão. Falar de cisão, que a gente também chama de, pode ser conhecido como ser o bom e ser o mal, é outro conceito que é a relação da cisão. É quando, né, existe aquela coisa da criança, né, mais caracterizado na criança, como foi os estudos da Klein, separar o que é bom e o que é mal. Por que ela faz isso? Porque o ego dela, frágil, imaturo, não consegue suportar aquele sentimento negativo, aquele sentimento ruim, ou também o sentimento bom. Por quê? Porque a identificação projetiva é projetado no outro, no objeto externo, não só as coisas ruins, mas também as coisas boas, tá? Então, assim, o ego, ele não suporta muitas vezes aquele sentimento, ele projeta no outro. Isso é chamado de cisão, tá? Então, eu fico só com a parte boa, geralmente, que aí eu fico com a idealização, e eu projeto as partes ruins, o que é mal, e aí eu faço ele de um objeto persecutório, tá? A gente já estudou isso, mas eu não vou me aprofundar. Então, assim, essas são as bases das defesas esquizoparanoides. Pega a parte do ego, que é insuportável, que é carregado de angústia, recorta e separa do ego. Por que do ego, Viviane? Porque a Klein, ela acredita que o ego, ele existe desde o nascimento, tá? Lógico, é um ego incipiente, é um ego fragilizado, é um ego em construção, é um ego frágil, mas ele já existe. Então, assim, quando eu faço essa separação, é uma parte do meu ego, é uma parte de mim que eu não estou suportando. É uma parte minha, do meu ego. Então, eu pego e projeto isso no outro, no objeto externo. Tá? Separo o bem e o mal, e essa parte má é projetada sempre em um objeto externo, tá bom? Geralmente nunca fica na posição esquizoparanoide os sentimentos e as angústias bem e mal dentro. Isso é mais uma coisa da posição depressiva, que ela é desenvolvida ao longo do amadurecimento, né, do ego e do ser humano. Mas existem muitos adultos que ainda estão na posição esquizoparanoide. Existem muitos adultos que oscilam entre a posição esquizoparanoide e depressiva. Então, assim, vocês vão encontrar muito na clínica de vocês, principalmente em momentos caóticos da vida das pessoas, separação, conflitos familiares, conflitos em trabalho. Acontece muito dessa questão da posição esquizoparanoide, porque meu marido não presta, né? Só tem coisa ruim, só tem os defeitos. E eu sou a perfeita, maravilhosa. Então, isso é quando um sujeito na posição esquizoparanoide, ele não consegue entender que o marido tem as coisas boas, as coisas ruins, e ela também. Então, quando ela faz a identificação projetiva, ela tira o que muitas vezes é ruim dela e joga, né? E coloca no outro. A identificação projetiva, ela é mais agressiva do que a projeção. Ela é mais intensa. Por quê? Porque ela cria uma identificação entre o sujeito e o objeto.
isso gera uma confusão muito grande, porque quando você joga, né, você coloca essa parte cindida no outro e faz a identificação projetiva, você tende a se identificar também com o outro, e isso te gera muita revolta interna. Às vezes você nem sabe por quê, na maioria das vezes ninguém sabe, mas é porque você está se identificando com aquela parte ali no outro. Então, assim, eu tenho raiva do outro porque nele existe uma parte de mim que eu não suporto em mim. Entendeu? Se eu não suporto em mim, como que eu vou suportar no outro? Então, isso gera uma confusão muito grande. E são todos processos introspsíquicos, você não tem consciência disso. Então, a não racionalização desses processos deixa o sujeito ainda mais confuso, tá? E existe uma ligação do meu ego com a parte cindida que é colocada no outro. As partes que são projetadas no outro. E essa ligação comigo, com o meu ego e com o objeto, com a parte cindida minha no outro, gera esse conceito de identificação projetiva. Só que a projeção, ela acontece constantemente, tá? E Bion fala que a identificação projetiva também. Mas quando você vê que é uma coisa mais intensa, mais agressiva, que gera muito mais angústia, aí a gente tende mais a observar como identificação projetiva. A cisão em Klein, ela é anterior ao conceito freudiano de recalque e repressão. Por quê? Porque para Klein, a cisão é um mecanismo de defesa. Eu não suporto algo em mim, eu separo, eu cinzo, né? Fala parte cindida e coloco para fora, coloco em outro objeto. Já o conceito de recalque de Freud, de repressão e recalque, você tem uma coisa que está te angustiando, está atormentando no seu ego, e você joga ele para o inconsciente, né? Você recalca ele, você joga ele para o mar do esquecimento do inconsciente. Só que não, né? Ele sempre volta. Então, assim, para Klein, a cisão ela é um conceito anterior do recalque, tá? Porque é um mecanismo de defesa primitivo. Primitivo vem antes do recalque. Então, assim, a cisão, a projeção e a identificação projetiva, elas estão englobadas como mecanismos de defesa primitivos. Eles existem antes do recalque e da repressão freudiana. Um exemplo, o menino lá, a criança, tem uma mãe, né? Tem a mãe dele, e a mãe dele muitas vezes é autoritária, áspera com ele, agressiva. Então, para ele não contaminar, vamos dizer assim, a imagem da mãe dentro dele, né, a idealização da mãe amada, a mãe boa, a mãe idealizada, ele pega essa parte negativa dela e coloca no objeto externo. Um exemplo, teve um menino que a Klein fala que ele criou esse objeto persecutório de uma imagem de uma bruxa, a bruxa dos desenhos, a bruxa da história. Então, ele pegou essa parte negativa da mãe dele e deslocou para esse objeto externo. Então, a mãe ficou sendo boa, idealizada, né, o ser bom, e a bruxa lá ficou com todas as partes negativas da mãe que ele não aceitava e jogou lá na bruxa. Então, minha mãe é boa e a bruxa é má. Entendeu? Então, a posição esquizoparanoide contém essa separação. Agora eu vou falar para vocês a definição teórica, tá, de Klein, que é, como eu falei para vocês, de 1946. Porém, em 1952, ela fez uma revisão, né, uma segunda edição desse artigo dela, Notas sobre... Deixa eu ver aqui o nome de novo. Notas sobre alguns mecanismos esquizoides. Ela fez uma revisão em 1952. E essa revisão ficou mais específica, a definição de identificação projetiva. Mas em 1946 ela já fala bem, só que ela deu só uma definida maior no conceito em 1952, tá? O que é identificação projetiva? Nome genérico para o número de processos distintos e ainda assim relacionados, ligados à cisão e à projeção. E aí eu volto com vocês novamente a falar o que eu falei no começo da aula. Identificação projetiva não existe sem cisão e sem projeção. Mas a projeção existe sem cisão e sem identificação projetiva. Então, essa é a principal diferença entre projeção e identificação projetiva, tá? Todas as vezes que vocês encontrarem dentro de um mecanismo de defesa, dentro de um sintoma,
uma cisão com a projeção e uma coisa mais intensa, pode ter certeza que é a identificação projetiva. Para que isso serve, Viane? Vou falar já já nos exemplos, tá? A posição esquizoparanoide tem um mecanismo de defesa principal, identificação projetiva. A posição depressiva tem o principal mecanismo de defesa, como a repressão e o recalque, que são mais evoluídos, tá? São um nível acima da posição esquizoparanoide e da identificação projetiva, que são primitivos, mecanismos de defesas primitivos. Na identificação projetiva, você tanto projeta as coisas boas como as coisas ruins do seu ego, do seu sujeito, tá? A maioria das obras fala que a projeção ela só existe com as coisas ruins, tá? Por exemplo, ódio, inveja, o sadismo, a maldade. Então, geralmente, a maioria das obras que vocês vão encontrar vão falar que a projeção e a identificação projetiva seja só dessas coisas negativas, das coisas ruins. E essa ideia é que prevalece. Mas alguns autores falam que existe a projeção também das coisas boas, tá? Quando você projeta no objeto externo, aí a gente vai falar de relações objetais, né? Que é da Klein, do Bion, são teorias bem importantes da clínica deles. Quando a gente projeta no objeto externo, ódio, sadismo, por exemplo, ele retorna para você e esse retorno ele vem através de um objeto persecutório. Vamos exemplificar? Vamos. Por exemplo, eu tenho inveja e eu não aceito isso em mim. Então, eu faço uma projeção. Até aí, ok. Até aí é uma projeção. Eu estou projetando no outro. Aquela minha amiga é invejosa. Eu estou projetando nela. Uma coisa que é minha, certo? E que eu não aceito, no meu ego não aceita isso, ele rejeita. Só que quando você passa a transformar essa identificação projetiva em um objeto persecutório, aí ela já entra como identificação projetiva mesmo. Por quê? Porque aí você começa, não vou falar nada para ela, porque ela vai invejosa. Eu vou ter que esconder isso aqui para ela não ter inveja de mim. Eu não vou falar meus planos porque ela vai puxar meu tapete, que ela é invejosa. Então, aí já virou um objeto persecutório, dentro de um delírio persecutório. Então, aí já não é mais uma projeção. Aí já entrou na identificação projetiva, tem a cisão, tem a projeção e tem o retorno da projeção, que é esse objeto persecutório, tá? Vamos fazer um resumo do que foi falado nesse artigo da Klein, tão importante, de 1946. Eu vou citar aqui os tópicos para vocês, tá bom? Desde o nascimento existe o ego, isso são formulações da Melanie Klein, tá? Esse ego é arcaico, incipiente, não amadurecido. Introjeções de experiências boas fortalecem o ego, ajudam ele a amadurecer e fortalecer uma boa autoestima, tá? Essas introjeções são com experiência, geralmente, da mãe, ali como ser o bom e ser o mal. Quando você oferece experiências positivas, você está fortalecendo o ego dos seus filhos. Quando você oferece experiências mais negativas, você está fragilizando e deixando ele um sujeito com medo, um sujeito, muitas vezes, com sensação de onipotência. Por que a sensação de onipotência? Porque é aquela coisa, o medo de ser aniquilado, muitas vezes, gera no sujeito um mecanismo de defesa de engrandecimento. Então, eu preciso ficar me engrandecendo, me fazendo parecer superior para que ninguém queira me aniquilar, para que eu não seja aniquilado. Eu vou explicar isso mais para frente. Essas introjeções de experiências positivas, elas ajudam até a capacidade de lidar com as partes ruins do ego. O ego primitivo tem a sensação de ser aniquilado por ser fragilizado. Quando a criança, o bebezinho está lá no berço chorando, ele com frio, ou sentindo a ausência da mãe, ou com fome, o seu ego é bem fragilizado. Ele não entende isso como, olha, a mamãe está aqui usando o banheiro, eu já vou. Ele não entende isso, ele entende que foi abandonado e que foi deixado para trás e que ele não tem valor e que ele vai ser aniquilado, que ele vai ser destruído, porque ele é um ser frágil, o seu ego é frágil. Então, assim, essas experiências ruins vão acontecer, óbvio, e são necessárias até para que a gente lide com frustrações. Mas
é bom também fazer o holding, né? O acolhimento. Olha, a mãe já chegou, tá tudo bem. Acolher, trazer perto. Por quê? Porque um bebê que se sente seguro na sua infância, na sua fase infantil, ele vai crescer como um sujeito mais forte e mais preparado para lidar com as coisas da vida e com as suas próprias angústias, tá? O ego Cindy separa o bem e o mal, esse também foi um tópico do artigo de 1946 da Klein. Criar objetos ideais, mãe ideal, eu ideal, né? É uma das coisas que está nesse artigo também. E o desamparo. O desamparo cria mecanismos de defesa, geralmente de onipotência, como eu falei para vocês. O bebê primitivo se sente abandonado, se sente menos valor. E como é que ele lida com isso? Ele lida com o outro... com o outro no futuro, ele vai lidar da forma cheia de resquícios desse abandono. Então, assim, é o que eu falei para vocês, quando um sujeito que teve essa infância, onde se sentiu abandonado, onde não teve o acolhimento, onde não teve o suporte, quando ele cresce, ele vai lidar com o outro sempre com medo do abandono. E quando o sujeito tem medo do abandono, ele, né, prende, ele sufoca, ele tem atitudes precipitadas, ele se sente sempre na iminência de ser aniquilado, ser abandonado, ser deixado para trás. E isso tem sempre resquícios na vida adulta, tá? Então, a gente tem, de um lado, tanto os objetos persecutórios e os objetos idealizados, que são a mãe ideal, o bebê ideal, e o mecanismo de defesa mais utilizado nessa posição da esquizoparanoide é a identificação projetiva. Isso foram os principais tópicos desse artigo da Klein, em 1946. Eu fiz um resumo para vocês, tá? E aí, nesse artigo, é que ela tem a sua definição já posterior a esses tópicos, que ela fala assim, a definição kleiniana, identificação projetiva. A identificação projetiva é uma fantasia onde o que é dela está no outro. Essa fantasia é inconsciente, tá bom? Como eu falei para vocês, é intrapsíquico. E aí a gente viu aquele exemplo da moça invejosa, né? E criando sempre objetos persecutórios. Outra coisa que acontece muito no nosso set analítico, quando o paciente está numa posição esquizoparanoide, e ele usa esse mecanismo de defesa primitivo, que é a identificação projetiva, ele, às vezes, não entende a nossa interpretação de uma forma correta. Então, assim, ele trata o analista mal, mas ele reclama que está sendo maltratado, porque ele está projetando, né, via identificação projetiva no analista, uma coisa que está sendo insatisfeita para ele. Então, o analista tem que tentar suportar, muitas vezes, esses ataques de forma tranquila e devolver para ele de uma forma mais organizada. Aí eu já vou entrar na teoria de Bion, quando eu falar dessa devolução, tá? Porque identifica em você algo que é dela e isso gera uma revolta. Sempre gera uma revolta, gente. Por quê? Porque se eu não aceito em mim, eu também não vou aceitar no outro, né? A gente geralmente tem mais compreensão com os nossos processos. Geralmente, quando a pessoa não tem um superego muito rígido. Mas é mais aceitável os meus erros do que os erros do outro. Mas imagina que via identificação projetiva, eu pego uma coisa minha que eu não suporto e jogo no outro. Então, isso é amplificado duas vezes, porque se eu não aceito em mim, não vou aceitar no outro. Então, são duas coisas juntas e amplificadas, tá? Então, é uma fantasia inconsciente do sujeito, não é intersubjetivo para Klein, tá? Não é do sujeito e do objeto. Para Klein, é estritamente do sujeito. Não depende da resposta do outro, não depende da resposta do objeto, não depende dessa relação. Como eu falei para vocês, cisão, né? Coisas boas gera idealização e coisas ruins gera persecutórios, tá? São processos sempre interpsíquicos e independe da resposta do objeto. Isso para Klein. Bion, ele vai incluir uma resposta do objeto na identificação projetiva. Eu acho mais interessante a teoria de Bion, porque meio que ele complementou. Mas se não tivesse a da Klein, também não teria a de Bion. Então, ambos são importantes. O analista bem analisado tem que ser bem analisado para não ser atingido pelas identificações projetivas. Isso também foi a Klein que falou, tá? Se atingido, se as identificações projetivas do paciente atingiu o analista, ele não está bem resolvido.
Ele precisa mexer aí nos seus pauzinhos com a sua terapeuta. Por isso que é importante, não só por isso, mas por tantos outros processos, que o analista seja sempre análise e supervisão, tá bom? E a identificação projetiva para a Klein é uma defesa patológica. Bion, ele já vai fazer uma diferenciação, que existe a defesa normal e a defesa patológica, né? Identificação projetiva normal e patológica. Para a Klein, toda ela é patológica, tá? Toda ela é doentia e toda ela causa efeitos nocivos. A diferença de projeção e identificação projetiva, tá? Na identificação projetiva, são partes do ego que são projetadas, não só os sentimentos, como na projeção. A agressividade é mais intensa e gera confusão entre o sujeito e o objeto. Para alguns teóricos, não existe diferença entre projeção e identificação projetiva. A identificação projetiva seria como a extensão da projeção, tá? Klein faz essa diferenciação e Bion também. Então, a gente vai focar neles, tá bom? Agora, vamos falar um pouco da identificação projetiva em Bion, a partir de 1950, tá? Até 1950, Bion era bem kleiniano. E também teve a teoria dos grupos, como eu falei para vocês na introdução a Bion. Mas, a partir de 1950, ele começou a ter teorias próprias, né? Ele começou a ser bioniano, ele começou a ser o Bion, que hoje é uma escola muito importante dentro da psicanálise. Então, assim, ele veio com uma nova ideia sobre a identificação projetiva, a partir de 1950. Por quê? Porque ele diz que o destino da identificação projetiva depende da maneira como o objeto recebe as projeções, certo? Esse objeto, geralmente, mais importante é a mãe, tá? E o analista. Isso na visão de Bion. Por que o Bion fala isso? Porque o Bion, como eu falei para vocês, ele é muito clínico. Então, ele tem muita prática clínica. Então, ele foca muito nos estudos do analista dentro do set analítico com o analisando. Então, ele vai focar bastante nisso. E por isso que eu gosto, porque é prático, é do dia a dia da gente. Então, assim, o processo para Klein, ele termina quando suas partes cindidas são projetadas no outro, e isso gera identificação projetiva e volta como objeto persecutório ou idealização, certo? Para Klein acaba aí. Para Bion, vai depender da resposta do objeto. Por exemplo, eu cindi minhas partes, boa e ruim, vou projetar o que é ruim, o que é bom vou ficar para mim, né? Que eu não sou besta. Projetei no outro, no objeto externo, uma parte ruim minha. Como o outro vai responder a essa projeção, a essa identificação projetiva, é que vai definir o destino da identificação projetiva. Isso na visão de Bion. Eu acho bem interessante, tá? O processo só termina com a reintrojeção do que foi projetado. Eu mando, eu projeto, né? O outro, o objeto externo, me devolve isso, e como eu vou receber essa reintrojeção, aí é quando encerra o processo da identificação projetiva. Então, Bion foi mais além, vocês estão percebendo, né? Então, existe a identificação projetiva normal, que Bion fala que todo mundo tem, todo mundo faz, e que é um mecanismo de defesa habitual, tá? E tem a patológica, tá? Que não é normal. Então, assim, são mecanismos de defesa necessários para todos, na visão de Bion. A sua finalidade qual é? Depositar os sentimentos insuportáveis no objeto. Isso dentro da identificação projetiva normal. O objetivo é depositar no outro que eu não quero em mim, que em mim é insuportável. Tem até uma teoria que fala que tudo que eu vejo no outro, não é uma teoria não, acho que é uma frase, acho que de Jung, que é bem famosa, que a gente sempre vê nos posts, aí nas postagens, tudo que eu vejo no outro é algo que eu preciso melhorar em mim. E existe isso também, existe aquilo que é projetado, aquilo que que existe a identificação projetiva, mas também existe coisas que eu não tenho e que eu vejo no outro e não gosto, tá? Nem tudo é projeção, mas é muito comum a gente encontrar bastante. Não só para se livrar. A finalidade de depositar no outro sentimentos insuportáveis não é só para se livrar, mas também para suportar, para que o outro suporte
e devolvo organizado para o sujeito, tá? Então, assim, eu mando uma coisa ruim para o outro, no intuito não só de tirar isso de mim, no intuito de ficar livre, mas também na intenção de que ele me devolva isso de modo suportável. A gente viu que o Bion chama isso de revier, né? Quando eu coloco no outro algo, eu tenho uma demanda do outro, eu organizo isso e devolvo para ele organizar. Então, na identificação projetiva, na visão de Bion, quando o sujeito faz esse movimento, ele espera que você suporte essa identificação projetiva, esses elementos projetados, e devolva para ele de forma suportável, de forma organizada. Geralmente, o sujeito que faz isso, ele não teve isso com a mãe. A gente estudou sobre o continente e o contido, né? O continente e o conteúdo. Quando a mãe faz esse revier com o bebê. Então, assim, é importante que isso aconteça. Quando não acontece, você vai continuar fazendo isso ao longo da sua vida, esperando sempre a resposta do outro. Olha, eu vou te jogar o lixo, você recicla ele e me devolve. Isso gera relacionamentos tóxicos, isso gera conflitos muito grandes, né? Então, assim, quando isso é devolvido para você de modo organizado, você introjeta, segundo o Bion, mas você não só introjeta aquele sentimento suportável, você também assimila a capacidade de lidar com aquele sentimento e aquela coisa ruim que antes você estava só colocando no outro. Então, vocês vejam a importância que é da gente ser um suporte para os filhos e também para os nossos analisandos, quando eles trouxerem as coisas bagunçadas para a gente organizar e devolver para eles, olha, é assim, dá para suportar, respira, estou aqui com você, faz o ROD, organiza a ideia, devolve para ele de modo organizado, mas você precisa estar bem para você suportar, porque muitas vezes isso vem em forma de ataques muito fortes. Eu vou já falar os exemplos para vocês, tá bom? Então, assim, a capacidade de lidar com esses sentimentos que antes eram insuportáveis, tá? Quando ele tem essa reintrojeção. E o analista, a mãe, não podem falhar nisso. Quer dizer, não existe não pode falhar, né? Todo mundo vai falhar, mas que sejam poucas as falhas, porque a gente tem que fazer esse papel quando é mãe, né? Eu sou mãe, e também quando é analista, eu também sou analista, então a gente tem sempre que estar ok com os nossos conflitos internos, os nossos traumas, os nossos probleminhas, para que quando a gente receber a demanda do outro, a gente consiga ajudá-lo e favorecer o amadurecimento do ego do sujeito, né? Do analisando. Então, assim, essa forma de lidar com o conflito do outro, de organizar e devolver, ajuda o sujeito nos seus vínculos, se tornam mais suportáveis, tá? E isso se torna um ciclo no futuro virtuoso, ao invés de um ciclo vicioso. Por quê? Porque você quebra ali aquela coisa do outro sempre estar jogando em cima de você o que ela não aceita. Então, você vai ajudar o sujeito a lidar com suas próprias desordens e não ficar projetando nem despejando no outro, tá bom? A identificação projetiva normal pode vir a ser patológica. Como? Se o analista não suporta essa identificação projetiva, então ele vai amplificar, tá? Ou o analista, ou o parceiro, ou a mãe. Então, assim, existe sempre na visão bioniana essa identificação projetiva normal, mas ela pode vir a ser patológica quando não é suportado pelo outro, tá bom? Então, vamos lá. O ódio, a inveja e a agressividade são os principais sentimentos que são depositados no outro via identificação projetiva, segundo Bion. Até aí, só em colocar no outro está dentro do normal e suportável. Em excesso, ele vira, por exemplo, um ataque. Mas esse ataque ele pode vir por duas formas. Quando ele passa, além da identificação projetiva normal, para a identificação projetiva patológica, ele pode vir o ataque da seguinte forma. Eu suportei o que você jogou em mim, eu suportei a sua identificação projetiva, eu suportei a sua parte cindida ruim que você depositou em mim, organizei e te devolvi. Acabou? Não, por quê? Porque muitas vezes o sujeito vai ficar com raiva, porque você suportou e ele não suporta. E aí ele vai te atacar muito mais forte. E isso acontece dentro do set analítico.
Acontece muito. Por quê? Porque eu tenho um sentimento, eu não suportei, mandei para você, você suportou, voltou para mim de modo superado, eu tô com inveja porque eu não consegui, você conseguiu. Entendeu? Então você tem que mostrar para o sujeito que se eu conseguir, você também é capaz de conseguir. Mas você tem que aprender a lidar com essa raiva que pode vir sim. E também tem o outro tipo de ataque, não só por você ter suportado, mas por você não ter suportado aquela identificação projetiva. Vou citar isso em exemplos mais para frente, mas assim, o sujeito manda para a gente o conflito, uma parte seguida que ele não suporta, a gente também não suporta, não sabe o que fazer, se desespera. Por exemplo, o filho está doente, precisando de acolhimento, de amparo e de ROD, né? Dali da mãe suficientemente boa. A mãe o que é que faz? Pega o filho, põe no carro, leva para o médico e joga a responsabilidade no médico. Ou seja, eu vou ficar com raiva, né? O sujeito vai ficar com raiva porque aquela mãe não suportou aquela angústia dele, aquela identificação, aquela parte cindida que ele jogou para ela. Então, ela não fez o papel ali de amparar. E aí, isso gera também um ataque, tá? Tanto. Aí ele fala, mas Viviane, se a gente suporta, a gente sofre ataque, se a gente não suporta, sofre ataque? Sim, mas quando você suporta, você está mostrando para o sujeito que ele também é capaz de suportar. A raiva vai vir, sim, vai vir, mas ele também vai vir com aprendizado. Precisa só, às vezes, de um pouquinho de tempo e paciência, tá bom? Eu vou citar agora um exemplo para vocês. Não é meu, eu tirei de um curso que eu fiz, mas é bem interessante, tá? Era um paciente muito regredido, funcionamento muito próximo ao psicótico, predominantemente borderline, tá? Utilização de mecanismos de defesa primitivos, entre eles a identificação projetiva. Tinha muitas crises de ansiedade, chegando à síndrome do pânico, tá? Muito medo de morrer e de enlouquecer. Na consulta, o paciente chega e senta na ponta da cadeira. Isso é uma coisa bem clássica que a gente observa quando eu estava com o meu consultório presencial, depois da pandemia, agora eu sou online. O paciente, quando chega, geralmente é na primeira sessão, ele senta na pontinha, porque ele não está confortável ainda. Ele está querendo acolhimento, aceitação, ele está inseguro. Então, esse comportamento de sentar na beirada da poltrona é uma coisa que a gente observa como não está bacana. Vamos, né, fazer o acolhimento, vamos ver o que está acontecendo. E nesse paciente foi a mesma coisa. Ele começou a sessão, né, sentou na pontinha, como eu falei para vocês. Aí começou a chorar, a tremer, a soluçar, não conseguia nem se expressar direito. Com ideações suicidas e querendo convencer o analista de que não valia a pena viver, de que não valia a pena mais existir, de que ia tirar a própria vida. O analista começou a ficar inquieto e ansioso, mas continuou calado, tá? Não falou nada. Através da identificação projetiva, o sujeito colocou no analista o seu desespero. O analista começou a ficar desesperado e ele começou a ter pensamentos, né, delírios, imaginação, se imaginando indo até o escritório ao lado, pegar um copo com água com açúcar da paciente e telefonar para o psiquiatra para que ele faça a introdução de uma medicação mais forte para tirar ele dessa crise, certo? Isso, ele devaneando seus pensamentos, se sentindo ansioso e angustiado. Por quê? Porque o paciente estava depositando nele essa angústia, tá? E aí, o que acontece? O paciente olha para ele e fala, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada, o que você vai fazer? O analista, ele teve um insight nesse momento, tá? E ele pensou, o que é que eu estou fazendo? Isso é comum acontecer na sessão, a gente ter esse tipo de insights, né? Então, o analista pensou, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aqui me segurando para não entrar em desespero, para não entrar dentro do que está sendo projetado para mim, do que está sendo depositado em mim, tá? E esses pensamentos que estavam sendo depositados para eles eram de extremo desespero e agonia. Então, ao invés de fazer o ROD, ele estava pensando em ligar para o psiquiatra, ou seja, delegar a responsabilidade, como aquela mãe que eu falei para vocês, para o outro, tirar de si o compromisso de cuidar do seu paciente, tá? Então, ele pensou, né? Estou fazendo alguma coisa, o que é que eu estou fazendo? Aí,
ele falou para o paciente, eu estou fazendo sim, eu estou fazendo muita coisa aqui. Aí o paciente com raiva falou, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou tentando não me desesperar com você. Nisso, o que é que ele fez? Ele falou a verdade para o paciente. Eu estou sendo afetado pelo que te afeta, mas eu estou tentando suportar a sua identificação projetiva, em termos técnicos. Eu estou tentando suportar o que você está jogando para mim. Nisso, o paciente respirou, se acalmou, enxugou as lágrimas, encostou-se na cadeira, no fundo, e falou, se isso acontecer, a gente tá lascado, né? Ou seja, o analista fez o holding ali, ele fez o acolhimento. Ó, se eu tô conseguindo suportar isso aqui que você tá me trazendo, você também consegue. Entendeu? Então, é muito importante que isso aconteça com vocês na clínica, porque não entrar nas paranoias do paciente. A gente recebe muito, eu na minha clínica, né? Muitas mulheres com conflitos amorosos, dos namorados, dos maridos. E quando elas vêm com as queixas dela, elas querem que a gente concorde e digam que elas são as vítimas, tá? Realmente seu marido não presta e você é uma santa e não tem culpa nenhuma na demanda que você está me trazendo. É isso que elas querem ouvir. Só que a gente não vai falar isso, mas também não vai falar o contrário. A gente vai suportar essa demanda e vai devolver para ela assim, olha, eu sei que é difícil, você quer me mostrar o quanto você está sofrendo, mas será que você não teria outra visão além dessa? E aí você faz a paciente trazer para si o conflito, né? Você devolveu para ela o conflito de forma mais organizada e mais tranquila, mostrando que questionamentos onde ela possa analisar ali de forma mais racional, saindo da posição esquizoparanoide para uma posição onde todo relacionamento tem conflitos, tem coisas boas e ruins. Então, assim, mesmo que seja um relacionamento abusivo, também não é o fim do mundo, ela não tem que aguentar aquilo ali o resto da vida, né? Então, você traz para ela quais são as possibilidades que você teria para ter uma qualidade de vida maior. Você sempre devolve para ela de modo mais organizado, mas não decidindo por ela, entendeu? Porque quando você decide geralmente por um paciente com sugestões diretas, possa ser que ela venha acusar você de que você queria aquilo. Vou dar um exemplo já, tá? Então, assim, isso que eu falei, esse exemplo que eu achei incrível, tá? Quando o paciente fala assim, se isso acontecer, a gente tá ferrado, né? A gente tá perdido, o paciente responde, o analista responde, E ali você quebrou. Isso se chama psicanálise pós-identificação projetiva. Quando você quebra a identificação projetiva e você leva o paciente a olhar para dentro de si. E aí você começa a fazer análise, entendeu? É muito importante, é devolver, tá? Dá para suportar o desespero, em suma é isso. Internalizar, tá? Os objetos bons e introjetou objetos e a capacidade, como o Bion fala, ele não só introjetou as coisas positivas, mas também a capacidade de lidar com isso em outras situações, tá bom? Agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Teve uma paciente que, depois de várias sessões, de várias análises, ela falou um sintoma dela que era muito vergonhoso, que a fazia se sentir de menos-valia, inferiorizada, que fazia ela se sentir um ser humano rebaixado, tá? Não merecedor das coisas da vida. Então, ela contou isso. Na próxima sessão, na sessão seguinte, ela veio da mesma forma, começou a contar as coisas, solicitando interpretações. A gente, na análise, faz interpretações, né? E aí, quando o analista fez as interpretações, ela o atacou. Ela negou aquela interpretação, ela negou veementemente, falou que não era isso de forma nenhuma. Continuou a sessão. Mais uma vez, na segunda interpretação, ela também negou, ela também não aceitou, ela foi resistente bastante, tá? Então, pela identificação projetiva, ela transformou o paciente no que ela estava se sentindo.
o objeto de menos-valia. Ela fez com que o analista se sentisse um lixo. Nada que ele falava, ela aceitava. Então, como ela estava se sentindo assim, por ter revelado aquele sintoma que para ela era muito vergonhoso, que ela se julgava vergonhoso, ela começou a projetar no analista para que ele também sentisse como era se sentir assim. Entendeu? Então, o Bion, ele tem uma teoria dentro da identificação projetiva, que a identificação projetiva patológica, ela não é só uma forma de você jogar no outro que você não quer e esperar um retorno do objeto de forma favorável, mas também uma forma de comunicar como você está se sentindo. Então, muitas vezes, dentro do setting, ou no dia a dia da gente, a gente vai receber projeções de identificação projetiva que inconscientemente o sujeito faz isso para que você se coloque no lugar dele e você entenda a dor e a angústia dele. Então, isso foi o que aconteceu com essa paciente. Então, assim, colocou algo no analista sem valor e ruim dela. O analista suportou esses ataques, tanto na primeira como na segunda vez, e até no último momento da sessão. Na última interpretação que ele fez, na última fala do analista, ela ainda negou em partes, aceitou alguma coisa, mas negou outras. Mas como ele suportou, sem corrigir a paciente, falou, olha, você tem essa visão, mas a minha visão é essa por causa disso, 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 disso. Ele não corrigiu, ele suportou a identificação projetiva dela. Ele lidou com aquilo de forma serena. Então, a paciente foi embora mais aliviada. Por quê? Porque no inconsciente dela, a gente sabe que os inconscientes se comunicam. Então, no inconsciente dela, ela entendeu que se ele conseguia viver e lidar com aquele sentimento de inferioridade, de menos-valia, ela também conseguia. Então, isso deixou ela bacana. Provavelmente o terapeuta ficou arrasado, né? Mas quando a gente racionaliza esses processos, por mais que a gente se sinta mal, a gente fica feliz porque você conseguiu ajudar uma pessoa, né? É mais uma pessoa que se aliviou ali em você, depositou suas angústias e saiu melhor. Mas muitas vezes a gente fica arrasado, mas faz parte, né? Outra coisa que pode acontecer na identificação projetiva são pacientes que depositam o desejo, não só os sentimentos, não só as angústias, mas o desejo da identificação projetiva. Por exemplo, tinha um paciente que tinha muito medo ela tem muito medo de fazer vínculos, muito medo de fazer amizade, de se relacionar, tanto com parceiros como com pessoas de amigos. Então, assim, ela tinha esse receio por medo de sofrer abandono. Aí a gente vê aí uma construção de um ego fragilizado, né? Então, ela inconscientemente afastava as pessoas, só que para ela, as pessoas que se afastavam dela. E aí, ela chega na análise e fala que, porque às vezes eu acho que eu sou hostil com as pessoas, eu acho que as pessoas que se afastam de mim, ou às vezes não é elas que se afastam, às vezes sou eu que afasto elas, porque eu tenho esse receio, né, de ter relacionamentos, eu tenho esse medo do abandono e tal, porque isso já foi elaborado em sessões anteriores. Aí ela faz uma armadilha para terapeuta, né? Ela faz assim, o que você acha que eu devo fazer? Entendeu? O que você acha que eu devo fazer é perigoso. Você acha que eu estou sendo hostil? Ou seja, através da identificação projetiva, ela colocou toda ali sua demanda, seus medos, suas angústias, e quer que o analista, quer que a terapeuta decida para ela o desejo. Ela jogou o desejo dela para o analista decidir. Se o analista decide, ela vai dizer, é você que quer isso, não sou eu. Porque ela já jogou nele, na identificação projetiva, já jogou nela a identificação projetiva. Ela tirou a responsabilidade dela de decidir sobre os seus desejos. Mas o que a analista fez? A analista não decidiu. Ela falou assim, olha, você acha realmente que você é que afasta as pessoas? Por que você faz isso? Vamos olhar mais para dentro de si e observar quais são os conflitos internos que estão te causando esse tipo de comportamento? Ou seja, ela não falou sim, não falou o que deve fazer e não concordou. Devolveu para ela de modo organizado
para que ela consiga lidar com aquilo da melhor forma possível. E aí a paciente foi embora tranquila. Foi embora não, ainda está fazendo análise. Mas nesse dia ela não ficou tão atormentada com seus pensamentos como estava, tá? Porque assim, quando a gente não entende os nossos processos, a gente sempre está culpando o outro, né? E quando a gente começa a entender os nossos processos, a gente vê que a gente é parte tão ou mais importante do que o outro, né? Então, assim, teve a questão, né, da culpa, né? E não decidir, né? Devolveu para ela em forma de dúvida, questionamento, tá? Outro exemplo aqui, tá? A paciente liga para o terapeuta e fala assim: olha, meu filho tá com o pai hoje. Você acha que eu devo pegar ele e levar para terapia? Aí o analista, né? Olha, já que o pai dele viaja muito, deixa ele com o pai hoje. Tá bom, sem você eu não sou nada, ainda bem que você existe. Isso daí, gente, quando a gente escuta isso do paciente, acenda todas as luzes de alerta, porque isso se chama idealização. Ele está vendo você como salvador da pátria, está vendo você como que você vai salvar ele dos conflitos, vai tirar a dor dele. E isso é um comportamento esquizoide, esquizoparanoide. E é uma identificação projetiva onde o paciente está projetando em você coisas boas dela, tá? A parte boa. É bom, mas não é porque é uma posição esquizoparanoide. E todas as vezes que existe uma idealização, depois isso se transforma em uma persecutório, em uma desvalorização, né, do 8 a 80. Então, muito cuidado com essas coisas de, você é minha terapeuta amada, sem você eu não saberia como viver. Então, muito cuidado. O que aconteceu com esse paciente? Ele faltou a sessão, né? E na próxima sessão também faltou, depois faltou de novo. Aí na terceira vez ele apareceu. Aí, nossa, faz dias que a gente não se vê. O que aconteceu? Você não queria me atender? Vocês entenderam? A mãe jogou a responsabilidade de decidir a vida do filho para o terapeuta. O terapeuta erroneamente falou: não, pode deixa ele com o pai. E aí a responsabilidade de decidir ficou para o terapeuta. E aí o jovem, né, o menino, entendeu que ele não queria ser atendido. Vocês entendem? Agora, o quanto é ruim quando um sujeito joga na gente a identificação projetiva para decidir por ele. Então, assim, o que é que o terapeuta deveria fazer? Olha, você é a mãe dele. Se você achar viável, eu estou aqui à disposição. Se você achar que não, pode faltar, não tem problema. Entendeu? Então, você não decide pelo paciente. Porque, através desse movimento de projeção, geralmente, isso não vem só com a decisão, isso vem com responsabilidade, com culpa, com sentimentos que a gente, muitas vezes, não vai saber lidar. Tá bom? Outro caso que eu li, tá? Um paciente hipocondríaco, né? Você sabe o que é hipocondríaco? Medo de morrer, medo de pegar doença, fobia de contaminação e excesso de medicação, tomando remédio para tudo. Estava sozinho no consultório, ele e o paciente, né? O analista e o paciente, já tarde da noite. E aí o paciente fala assim: você está sozinho? Eu sei que você está sozinho. Eu sei que essa hora da noite não tem mais ninguém aqui. Eu tenho uma arma na bolsa. Aí a pessoa pensa, meu Deus, por que o paciente está fazendo isso comigo? Aí, quando você tem informação, você tem teoria, você tem estudo, você tem prática clínica, você vai entender que esse paciente hipocondríaco, que tem medo de morrer, ele projetou em você um medo de morrer. Certo, de outra forma, né? Assassinato com um tiro. Não foi de doença, não foi de contaminação. Mas o principal era: sinta o que eu sinto. Eu tenho medo de morrer, eu estou aqui fazendo análise porque eu tenho hipocondríaco, porque eu sou hipocondríaco, então eu quero que você sinta o que eu sinto. E aí ele mostra o medo que ele sente para o terapeuta através da identificação projetiva. Um pouco assustador, né? Mas esses momentos não aconteceu comigo, graças a Deus. Eu não sei como eu reagiria.
talvez eu saísse correndo, talvez eu começasse a suar, mas é importante que você diga, olha, eu sei o que você está querendo me dizer. Você está querendo me dizer que essa sensação de medo de morrer é o que você sente por causa do seu sintoma hipocondríaco. Eu te entendo. Pronto, você desarmou a identificação projetiva. Mas é preciso ter muita, né? Ai, tem muita evolução, né? Não, tudo bem, vou morrer, ok. Nem sempre a gente consegue, né? Mas esse é um exemplo extremo, mas isso pode acontecer de outras formas dentro do CEP. Então, isso é a comunicação que o Bion fala, uma comunicação de um sentimento através da identificação projetiva, tá bom? Outro exemplo rapidinho que eu vou falar para vocês é um paciente que está atrasado. Está atrasado 15 minutos e liga para o terapeuta e fala, olha, tem como você adiar minha sessão por 15 minutos? O terapeuta fala, olha, não tem como, você vai perder 15 minutos. Ah, mas você é muito rígido, mas você é inflexível. Só que esse paciente, ele tem um superego muito rígido e muito autoritário e muito ditador. E ele não aceita erros, ele não aceita atraso, ele não aceita falhas. Então, ele projetou no analista que o analista era que era rígido e autoritário e inflexível. Só que, na verdade, era ele que não estava aceitando que tinha atrasado e ele queria que ele e o analista fingissem que nada disso tinha acontecido para que ele suportasse isso de uma forma mais benéfica, né? De uma forma melhor. Por isso que a gente fala de mecanismo de defesa. Então, assim, se o analista negar que você atrasou, eu vou aliviar a sua angústia, mas eu vou atrapalhar você. Por quê? Porque você não vai acertar sempre. Você vai errar. E você tem que aprender a lidar com esse erro. Não só o seu, como dos outros. Vão existir atrasos, vão existir... nada vai ser tão perfeito, nada vai ser sempre mil maravilhas. Então, assim, você tem que aprender a lidar com o seu, para você aprender a lidar com o outro. Então, ele não aceitou essa identificação projetiva. Ele suportou, mas não cedeu ao pedido do paciente, porque iria prejudicá-lo no seu tratamento, nos seus conflitos com o seu superego muito rígido, mas ao mesmo tempo ele devolveu de forma organizada. Olha, eu não posso aceitar por causa disso, disso e disso. Não foi simplesmente um não dá, entendeu? Então é isso que a gente faz na nossa clínica psicanalítica, tá bom? E é isso. E é isso, gente. Eu ia falar aqui sobre o ciclo da identificação projetiva de Bion, que ele tem esse ciclo, né, que na Klein se encerra apenas com a projeção, e o Bion, ele faz esse ciclo de projeção, tá? Recebimento pelo objeto e reintrodução da projeção para o sujeito, tá? Para Bion existe esse ciclo. Então, essa é a principal diferença entre a teoria da identificação projetiva de Klein e da identificação projetiva de Bion, tá bom, gente? E é isso, gente. Assim a gente encerra mais uma aula. Agradeço a companhia de vocês e fiquem à vontade para assistir outros cursos e outras aulas da nossa plataforma. Beijos e até a próxima.